O texto da nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 11, verso de 1 a 11 e Zacarias capítulo 9, verso de 9 a 10. Marcos no capítulo 11 relata: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que fazer isto? Respondei-o: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: O que estão fazendo? Soltando o jumentinho? Responderam eles conforme a instrução de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual pusera suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam diante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai! Hosana nas maiores das alturas! E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Marcos capítulo 11, verso de 1 a 11. Em Zacarias 9 está escrito: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrates até as extremidades da terra. Zacarias capítulo 9, verso de 9 a 10. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora essa profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia se recusado ser reconhecido como rei, estava ainda agora a Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi. E foi no primeiro dia da semana que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Multidões que foram vê-lo em Betânia o acompanhavam, ansiosas para testemunhar sua recepção. Muitas pessoas estavam a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa e se unir à multidão que acompanhava Jesus. Toda a natureza parecia se alegrar. As aves estavam verdes e as flores espalhavam pelo ar um aroma delicado. Uma nova vida e alegria animavam o povo. Surgia mais uma vez a esperança do novo reino. Determinado a entrar em Jerusalém montado em um animal, Jesus mandou 2 discípulos buscarem para ele uma jumenta e seu jumentinho. Jesus preferiu utilizar o jumentinho em que ninguém havia montado. Com alegre entusiasmo, os discípulos estenderam suas vestes sobre o animal e o mestre montou nele. Até então, Jesus sempre tinha viajado a pé, e inicialmente os discípulos se admiraram de que agora preferisse montar. Mas a esperança raiou no coração deles diante do alegre pensamento de que ele estava para entrar na capital, proclamar-se rei e estabelecer seu poder real. Ao irem cumprir as ordens recebidas, falaram os amigos de Jesus sobre sua alegre expectativa, e a agitação se espalhou por toda parte, elevando a expectativa do povo às alturas. Cristo estava seguindo o costume judaico nas entradas reais.
O animal que montava era o mesmo usado pelos reis de Israel. E a profecia de Zacarias predisse que o Messias viria dessa maneira ao seu reino. Logo que ele montou no jumentinho, um grande grito de triunfo ecoou pelos ares. A multidão o proclamavam como Messias, seu rei. Jesus aceitou a homenagem que jamais havia permitido, e os discípulos consideraram isso como prova de que sua esperança se realizaria, vendo-o sentado no trono. O povo tinha certeza de que se aproximava a hora da sua libertação. Em pensamento viram os exércitos romanos expulsos de Jerusalém e Israel mais uma vez como nação independente. Todos estavam contentes e entusiasmados. Disputavam entre si quem o honrava mais. Não podiam lhe dar presentes caros, mas estendiam as suas vestes exteriores como um tapete em seu caminho. Não podiam abrir o cortejo triunfal com bandejas reais, mas cortavam ramos de palmeira, símbolo de vitória tirado da natureza, e os agitavam no ar com altas aclamações e hosanas. Foi algo espantoso para todo o universo o fato de que Cristo se humilharia para salvar o ser humano decaído. O fato de que aquele que passava de uma estrela para outra, de um mundo para outro, gerenciando tudo e suprindo por sua providência as necessidades de toda a ordem de seres em sua vasta criação, consentisse em deixar sua glória e tomar sobre si a natureza humana, era um mistério que os seres sem pecados de outros mundos desejavam compreender. Jesus veio do leste e desceu o Monte das Oliveiras, talvez entrando pela porta dourada do Monte do Templo, que atualmente está fechada com tijolos. Muitos ficaram em comoção, notando a relevância da sua ação. A multidão gritava hosana, que significava salva-nos agora, mas que acabou significando louvado seja Deus. Antes Jesus havia pedido que guardassem segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém numa ação simbólica ligada à realeza. Foi ao templo, mas sendo tarde, olhou em volta e foi para Betânia. O que poderia ter se transformado em revolta terminou numa saída silenciosa. Mas o dia seguinte seria diferente. Além da profecia registrada em Zacarias, o Salmo 118 celebra diretamente a procissão do Messias. Na entrada triunfal, a multidão clamava exatamente as frases do verso 26 desse salmo. Bendito o que veio em nome do Senhor. A nós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Salmos capítulo 118, verso 26. Que Deus te abençoe e até a próxima.